Mais um podcast, a dona da marca, só que agora eternizando a sua história. Fica até o final desse vídeo com a gente, que a gente vai mostrar para vocês uma forma da sua história se tornar eterna através do trabalho da Ângela Silva. Conta pra gente. Primeiro se apresenta. É uma jovem mulher empreendedora aqui com a gente hoje no podcast. E fala, e a gente vai explicar ao longo do podcast como a pessoa vai eternizar a sua história. Maravilha. Então, prazer, eu sou a Ângela Silva, faço parte da editora Chaia, sou uma das sócias. E a gente está há 3 anos, né, eternizando as histórias dos nossos autores e realmente tocando corações através das palavras. Ai, que legal. Deixando um legado, inclusive, né? Porque Sim. eu fiz o meu primeiro livro e, meu Deus, assim, é diferente quando você se torna uma escritora, né? Em termos de autoridade, de trazer para as pessoas aquilo que você tem de mais precioso, porque muita gente, apesar da gente estar numa era totalmente digital, não é acessível a todas as pessoas. E até por conta de, às vezes, internet ou momento que a pessoa está que não pode acessar o celular, todo mundo quer um livro, né? E por que não ser o seu livro, não ser a sua história? Realmente. Então, a editora traz esse trabalho incrível. Quantos livros, quantos autores, né, já fazem parte tiveram as suas histórias eternizadas através de vocês? E me conta mais sobre o que é a pessoa se tornar uma pessoa agora que tem uma história eternizada em um livro. Fala um pouquinho pra gente. Então, vou começar contando a quantidade de autores. Ao todo, são mais de 200 autores, Nossa. tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, na África e na Bélgica. Internacional. Sim. Tanto é que a gente faz os lançamentos lá também. E nesse meio tempo, a gente começa a ver os feedbacks de todos os autores. E a gente vê assim, cada caso é uma história diferente, é um impacto diferente. Teve pessoas que começaram escrevendo e no meio do caminho falavam assim, não, eu não sou capaz, eu não tenho conhecimento, eu não quero escrever. Mas só que quando eles tiveram a materialização, eles pegaram no livro delas. Eles falaram assim que choravam, mas eles falavam assim, nossa, agora eu posso fazer tudo. Por quê? Para eles era uma coisa muito grande. Mas só que é simples. O livro, para fazer um livro é simples. É só você dar a sua essência. Porque se você não coloca a sua essência, aí que não dá certo, aí que fica difícil. E existem muitas crenças, né, da pessoa. Ai, meu Deus, como eu vou escrever um livro? Eu não sou Sim. formada, eu não sei escrever direito. Mas não é você que escreve. Você conta a história e alguém que é profissional escreve a história. Totalmente, totalmente. Trazendo justamente essa essência que você falou. Quando a gente fala de um livro, a pessoa, principalmente quem mentora, quem é líder de movimento, vai para outro patamar. Porque agora a gente está falando com o escritor, não é mais só com a pessoa que lê os livros. Tem muita gente que fala de boca cheia ali, não sei quantos livros, mas escreveu quantos? Realmente. Entendeu? Sim. Então é importante a gente entender que eternizar a história através dos livros e podendo trazer acessibilidade às pessoas a conhecer mais, a transformar, a impactar. Eu acredito que todo mundo que tem essa fala de impactar, de transformação, precisa escrever a sua história dentro de um livro, porque existem pessoas que só acessarão a sua história através de um livro. Às vezes nem é da internet, né? Eu venho lá do Nordeste, eu sei que a realidade no Brasil não é de ser digital para todo mundo. Tem muita gente que não tem essa possibilidade. Então, quando você está ali com um livro, com representatividade, né? Você como uma menina, mulher, né? Junto com sua mãe, uma empresa familiar, trazendo histórias maravilhosas à tona para que outras pessoas conheçam, nossa, isso não tem preço. E aí, quando me conta uma história de algum autor que fez um livro e que foi mais marcou vocês. O que mais me marcou realmente foi a história da nossa sócia, a Marcela. Ela começou a escrever, mas só que ela não queria contar pra gente que ela se achava incapaz. Ela falava assim, não, mas eu não consigo. E quando a gente foi, depois que a gente enviou para ela, que ela mora na Bélgica, a gente enviou para ela o livro dela, e ela tocou. Essa foi a história, ela tocou, ela começou a chorar, ela viu que ela era capaz de fazer tanto um livro quando ela é capaz de ensinar outras pessoas a fazerem as coisas, porque ela se sentia incapaz, ela tinha um automerecimento dela muito baixo. Então, nesse processo, ela mandou pra gente assim, ela mandou chorando um vídeo, falando assim, eu não acredito, vocês me desbloquearam. Eu estava entrando em depressão e por causa da escrita, por eu escrever, por vocês me ensinarem, eu não entrei mais nessa parte da minha vida. Eu superei ela.
E hoje ela é uma professora. Ela ensina outras pessoas a escreverem também as suas Que histórias. maravilha! E quando a gente mergulha na nossa história, porque escrever um livro também é isso, é mergulhar para dentro de si, a gente percebe que ali existem alguns ajustes, que quebra algumas crenças, Totalmente. que nos toca emocionalmente. Quando eu estava fazendo escrevendo o meu livro, o primeiro desbloqueio foi com uma pessoa que captou a história, né? Então, ela chorou, depois mandou áudio dizendo que perdoou o pai. Eu disse, nossa, olha só. Imagine se você fica em casa achando que tudo aquilo que você viveu é só para você. Qual é o impacto disso, né? A gente não traz impacto quando a gente fica isolado no nosso mundinho, mas quando a gente está disposto a compartilhar a nossa história, a contar, e não somente nas redes sociais, porque muitas pessoas acham, eu vou contar só nas redes sociais. Tem gente que não entra nas redes sociais. Sim. Tem pessoas que gostam de livro físico, que gostam de sentir o cheiro do livro. Verdade. Eu sou esse tipo de pessoa, eu gosto de sentir o cheiro do livro. Toda vez que eu pego um livro novo, gente, é tipo assim, eu abro o saquinho, eu venho para cheirar. Porque eu gosto de ter esse prazer de mergulhar na história da pessoa, sentir a essência dela naquela escrita, naquela história, sabe? E é isso que a gente passa quando a gente vai fazer o livro. A gente quer pegar a alma da pessoa e transformar ela numa história, para as pessoas que vão ler, elas se sentirem tocadas. E aí vem o método de transformar essa história em eterna, porque ainda que essa pessoa não esteja sobre a terra, a história dela sempre será eterna, porque foi escrita em um livro. E altamente ela deixa um legado. Imagine você empresário, imagina você mentor, imagine você líder. Fecha os olhos rapidinho. Imagina que você não está mais aqui. É a consequência da vida, né, para todo mundo. Mas só que seus netos estão sobre a mesa do Natal lendo a história do avô, lendo a história do pai, lendo a história de alguém que criou um legado. Então, eu acredito que ter um livro é isso, né? Construir um legado para outras pessoas. Existe mais uma história que impactou a vida de vocês? Sim. Eu falo assim, que todos os nossos autores impactaram a gente de uma forma ou de outra. Porque a gente não fala que é somente uma história, a gente fala que é a essência realmente. E quando a gente pega para sentar, para ouvir a história dessas pessoas, eu já saí muitas vezes chorando, já saí soluçando. Tem vezes que eu não consigo me portar mais como a profissional, eu me porto como uma pessoa que também tem meus defeitos. E eu acabo chorando. E mesma coisa que aconteceu com a sua, porque a gente mergulha. Quando a gente fala assim, eu vou escrever a sua história, a gente entra, a gente tem que mergulhar, a gente tem que sentir a sua essência, a gente tem que vivenciar aquilo junto com você. E um desses casos foi a Carolyn. A Carolyn é uma das nossas autoras e quando ela começou a falar sobre o conteúdo, é um conteúdo polêmico, mas só que eu falei assim, nossa, isso vai trazer clareza para tantos casais. Ela fala sobre a pornografia dentro do casamento. Então, quando ela começou a falar isso, eu falei assim, nossa, eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Isso vai ser essencial para muitas pessoas. Eu não sou casada, mas eu sei que eu, sabendo disso agora através dela, eu vou começar a me prevenir com o meu futuro marido. Então, são várias histórias, são vários nichos diferentes e vários conteúdos que, quanto mais a gente conhece a pessoa, mais a gente entende de conteúdos diversos. Ai, meu Deus do céu! E poder ver mais de 200 histórias contadas através de vocês, meu Deus, não tem preço. Não Vocês mesmo. também têm um trabalho em coautoria, né? Aquele livro em que empresários, mulheres se juntam para contar as suas histórias de forma compartilhada. Conta pra gente mais sobre esse trabalho também. A gente trabalha com 2 tipos de coautoria. Tem uma coautoria que é você empresário, você tem uma comunidade e nessa comunidade você quer escrever um livro com seus mentorados, com seus funcionários. Nessa, a gente leva essa coautoria para a sua empresa, para o seu ecossistema e lá a gente vai trabalhar com todo o seu público. A gente vai fazer reuniões tanto individuais quanto em grupos para a gente extrair um livro, que é que nem esse modelo aqui, que é um livro em coautoria, onde a gente leva para o ecossistema. E a segunda modalidade é pessoas de diferentes situações, de diferentes nichos juntados dentro de um livro só, que é onde a gente vai trabalhar diversos nichos diferentes, desde espiritualidade, financeiro, a familiar. Então, a gente trabalha todos os pilares. Ai, que perfeito, meu Deus do céu. Uma coisa que também é muito importante, tem muita gente que tem um método, né? O método é a forma que você faz as coisas. Só que você não consegue trazer registro para esse método. E uma das formas de registrar o método é trazendo ele através de um livro, porque aí você registra
o seu intelectual dentro do livro, e aí você consegue o registro do método. É importante as pessoas saberem disso, né? Sim. Que o livro também é um caminho para você resguardar a sua marca, resguardar uma criação sua, para que outras pessoas não possam tomar essa apropriação que foi criada por você. Isso assim, mesmo. existem grandes histórias, existem várias pessoas. É impossível se tornar um best-seller? Você que tem esse conhecimento, Não é explica para as impossível. pessoas o que é isso aí. Ó, não é impossível você ser um best-seller em nenhum quesito, tanto de vendas de livros quanto no digital. A gente trabalha com diversos tipos de best-seller, não existe só um tipo. Se alguém falar isso para você, já desmistifica. Existem vários tipos de best-seller. E dentre eles tem o best-seller na Amazon, tem o best-seller no digital, tem o best-seller de maior venda, que são vendas tanto nacional quanto internacional, e tem o best-seller editorial, que é dado pela sua editora. Então, quando você for entrar em contato com a sua editora, no caso a editora Shaya, vocês pesquisem e vejam qual a melhor forma de você se tornar um best-seller. O mais comum para começar, que é o mais, eu não vou dizer fácil, mas é o mais facilitado, é ser o best-seller na Amazon, que é onde a gente vai fazer toda uma estrutura junto com o autor, e nessa estrutura a gente consegue fazer o livro ficar best-seller em um único dia. Ah, que legal. Sim. Muito legal. Aí, já é informação importante. Deve ter gente quebrando cabeça, pagando, às vezes, muito caro sem essa informação. Sim. E quando você tem um profissional que te direciona, que tem experiência de mercado, é outra história, né? Totalmente. Assim, com certeza, um dos meus livros vai ser escrito por vocês, porque o trabalho de vocês é diferente. Não é só da escrita, mas sim de trazer a essência da gente no livro, de trazer informações que muitas vezes não são dadas a gente quando faz a escrita. Então, você chega lá na editora, a agonia é só imprimir livro, é só escrever rápido, Sim. mas essas informações administrativas, poucos são os que dão com a exatidão que vocês dão. Então, eu acredito que todos vocês que estão nos escutando, se você está aqui nesse vídeo, é porque você tem que escrever um livro, com certeza. Não importa de profissão você seja, de onde você esteja, porque ela atende o mundo inteiro, como já disse, é uma editora internacional, Sim. mas é uma questão de decisão, né? É decidir. Sim. Quando eu cheguei aqui em Alphaville, eu olhava assim, meu Deus, conversava com a menina da limpeza, ela tinha um livro. Conversava com o menino que estava filmando, ele tinha um livro. Encontrava alguém, o presente era o livro. Eu dizia, meu Deus, que mundo é esse que todo mundo tem um livro? Como assim ter um livro? E o que é que acontecia na minha cabeça, que é a crença que você falava? Como eu passei quase 5 anos da minha vida escrevendo errado na rede social e era muito criticada por isso, porque eu fiz até a 8ª série, e como era eu que postava, na época eu era presa. Eu postava, eu editava o vídeo, eu escrevia, eu era prestadora de serviço, então eu escrevia muito rápido, às vezes não fazia uma correção. E aí, eu tinha percebido que isso tinha me colocado um bloqueio de que eu não poderia escrever um livro porque eu escrevia errado. Sim. Por isso que logo no começo do vídeo eu falei, para eternizar a sua história é necessário você tomar uma decisão e não você saber escrever. Isso mesmo. É sempre o que dita todas as suas conquistas e a sua decisão. Mesmo que você não saiba, mesmo que você se sinta incapaz, você só tem que tomar a decisão. Eu falo isso com experiência. Eu não queria escrever um livro, gente. Eu vou abrir para vocês. Eu não queria escrever um livro, que foi esse daqui, o nosso primeiro. Mas só que a minha mãe, ela me incentivou a tal ponto que eu falei assim, vamos escrever. Ela falava todo dia, você é capaz, você tem sim posicionamento para você escrever, você tem história para você escrever. Então, o maior case de sucesso da nossa editora sou eu. Sim. Porque a minha mãe, como a CEO, ela me incentivava muito. Eu não me senti incapaz na época. Isso foi em 2021. Eu não me senti incapaz. Mas só que assim que eu comecei a tomar a decisão, que aí eu falei, eu vou escrever. Foi difícil? Eu não vou negar. Para você escrever um livro, às vezes vai ser difícil para vocês. Sim. Pode ser difícil no quesito você relembrar situações que você ainda não superou, que você chore. Eu já chorei muito escrevendo esse livro e os outros que também estão vindo. Mas só que quando você toma essa decisão e você tem alguém que te guia, tudo isso vai por terra. Você fica leve, você faz um livro facilitado. Você não tem desafios. E contar a nossa história é trazer cura para ela, né? Então, é um passo importante. Conta para mim 3 erros que as pessoas cometem na hora de escrever um livro. 3 erros. Não dá crédito à capa. Esse é o principal e primordial.
A capa influencia na compra do seu leitor. Se a sua capa não chama atenção, você não vende. Pode ser o melhor conteúdo do mundo. Se a capa não for boa, não vende. Perfeito. A segunda, não se apegue aos erros. Se você é um escritor e você gosta de escrever, mas você sente que está escrevendo errado, não se apegue a isso. Dentro das editoras, a gente tem uma central, que é a central de revisores. A gente contrata pessoas especialistas para corrigir todo o seu manuscrito, todo o seu texto. Então, não fique com isso na cabeça, eu sou incapaz, a minha escrita é ruim. Não fica com isso, porque a sua história precisa ser impactada. E a gente tem os profissionais certos para te ajudar nesse processo. Perfeito. E a terceira, e não menos importante, sempre se preocupe com o seu posicionamento. O seu posicionamento dita o que as pessoas vão ver e vão saber sobre você. Se você não se posiciona como escritor, não tem como você vender um livro, porque as pessoas elas não vão dar crédito para a sua imagem. A sua imagem muda quando você vira um escritor. A sua autoridade cresce. Então, você tem que se portar à altura do seu conteúdo, porque a sua história é uma história de valor. É uma história enriquecida. Se Deus te deu todas as suas experiências, então você tem que dar valor a tudo aquilo que você viveu. Ai, que perfeito. E quando a gente olha para o grande influenciador do mundo, que é Jesus, sim, ele deixou, ele eternizou seus mandamentos através de um livro. Sim. Olha só, para que mais exemplo que esse? Sim, é onde a gente utiliza. A escrita, ela é espiritual. É verdade, é verdade. É uma forma invisível de falar com aqueles que talvez nunca terá acesso a você, se não for através de um livro. Sim. Ai, que bom ter você aqui, conversar sobre... Gente, tá ficando chique, assim, uma editora sentada no nosso podcast, assim, falando sobre escrita de livros, mais de 200 autores escrevendo as suas histórias, nacional e internacional. Sim. E, assim, temos que fazer um livro para ontem, né? A gente tem que fazer um livro para ontem, sim. O segundo saiu primeiro, eu já estou pensando no segundo. Eu tenho 5 títulos já guardados. Né? Sim, quando eu escrevi o primeiro, já destravou 5 títulos, vários métodos para colocar em um livro, e vai ser muito importante, né? Fora nossas mentoradas da dona da marca, isso que aí vão ter que escrever seus livros. E tem uma coisa muito importante que eu não falei, mas se você não quer escrever ou se você não tem tempo, é só você mandar todo o seu conteúdo gravado das redes sociais ou até mesmo das suas mentorias, que a gente transforma todo esse conteúdo em escrita para colocar no seu livro. Perfeito. Então demais. Você não precisa. Não tem mais desculpa para ter um livro. Não tem mais desculpa. Sim. Então é isso aí. Podcast A Dona da Marca, a gente eternizando as histórias, deixando um legado através do livro e que você possa tomar a decisão de trazer essa história de forma acessível através dos livros e poder, quem sabe, no ano que vem, ser o presente de Natal da sua família, um livro escrito por você. Porque muita gente tem o desejo de ser alguém na vida. Mas o que é ser alguém na vida, afinal, hein? Será que é ter um livro escrito eternizando a sua história e deixando um legado? Quem sabe, né? Quem sabe? É possível, isso eu tenho certeza. Então, se inscreve no nosso canal. Você que não quer tirar alguma dúvida, quer conhecer o trabalho da editora, a gente vai deixar aqui na descrição tudo para vocês encontrarem, mas deixa a tua pergunta também, que vai ser um prazer a gente poder te responder. Então, até o próximo podcast. Obrigada. Manda um beijo para tua mãe, olha lá para a câmera e manda um recado para ela. Olha, mãe, muito obrigada por você ter me criado e ter me forjado a mulher que eu sou hoje e por ter me convidado. E por ter me incentivado a escrever meu primeiro livro, porque sem ele eu tenho certeza que eu não estaria na editora e eu não estaria aqui sentada com a Ana. E eu agradeço imensamente também a Ana por ter me convidado para participar do podcast e por estar direcionando a nossa editora a subir um novo degrau e um novo leque de pessoas, de possibilidades e de posicionamento. Maravilhoso. Um prazer muito grande transformar a sua história e a história de várias pessoas em uma marca. Grande beijo e até o próximo podcast. Tchau, tchau.